A paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês e dessa feita para postar mais um comentário de uma das nossas lições aí da CPAD, dessa feita a lição de número 11, de 16 de junho de 2019. A lição de hoje ela nos traz como título o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Essa lição ela é muito importante porque nós temos estudado aí durante as lições até aqui, nós temos visto sobre o tabernáculo, sobre as divisões do tabernáculo, cada elemento, o que cada elemento significava. E a essa altura aqui da lição, estamos caminhando para o final da nossa lição. Nós vimos aí o sistema de sacrifícios levíticos, como funcionava esse sistema. E a lição de hoje ela tem como proposta fazer um paralelo entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Nós vamos ver aqui nessa lição que o sacerdote levítico ele era temporário, ele apontava para um sacerdócio definitivo, que era exatamente o sacerdócio de Cristo, sacerdócio esse segundo a ordem de Melquisedeque. Então essa lição ela está nos possibilitando a oportunidade de fazermos aqui uma análise, um paralelo e percebermos a superioridade do sacerdócio de Cristo, desse sacerdócio da nova aliança. Já chamo a tua atenção para o textuário da nossa lição, que nos apresenta o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, louvado seja o nome de Jesus. Então, esse texto aqui da leitura aqui do textuário, ele se encontra no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 26. Eu não vou estar detendo no texto aqui do textuário, sendo redundante, porque esse texto ele vai aparecer na leitura bíblica em classe. Então, como eu estarei detendo na leitura bíblica em classe, eu não vou estar detendo nesse momento, apenas lendo, apresentando o nosso texto de ouro, o nosso textuário. Logo na sequência, nós temos aí a verdade prática. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Aqui nos traz à nossa mente, à memória, que na nova aliança o nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Diferente da antiga aliança, onde uma tribo foi separada, uma tribo sacerdotal, e ali uma família de sacerdotes, e ali o sacerdócio era passado ali de geração em geração. Era necessário que houvesse uma renovação do sacerdócio. Outros sacerdotes estariam sempre ocupando lugar no ato de oficiar, outros sumos sacerdotes seriam levantados, porque era exatamente um sacerdócio composto por pessoas humanas, pessoas mortais, pessoas falhas, e havia essa necessidade de uma renovação, de uma troca, de uma renovação. Porém, aqui o texto, da verdade, que deve ser colocado em prática, nos apresenta que nosso grande, nosso maior e o único sacerdote é Jesus Cristo. Não há necessidade de uma mudança de sacerdote na nova aliança, porque nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que ele é grande, ele é único, ele é perfeito, ele é imortal, e daí a nenhuma necessidade dessa mudança do sacerdócio. Então isso é muito interessante em relação já e fazendo um contraponto com o sacerdote levítico, que ele havia necessidade de estar mudando sempre o sacerdote, aí um antecedendo o outro. Porém nós temos aqui que em relação a Cristo, ele é grande, ele é único, e o seu sacerdócio ele é eterno, daí não há necessidade de uma mudança. E esse sacerdote, já que o sacerdote na antiga aliança, ele era um representante do povo diante de Deus, que intercedia, que falava, se colocava a favor do povo. Nós temos então que ele, aqui na sequência da verdade prática, ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. Então nós temos um sacerdote eterno que ele intercede de maneira eficaz diante do Pai. É interessante nós observarmos
que o sacerdote levítico, ou o sacerdote que comparecesse diante do Senhor, ele corria o risco de ser rejeitado por Deus se não estivesse em condição de santidade, se não estivesse habilitado para entrar diante da presença de Deus. Mas em relação ao sacerdócio de Cristo, nós não corremos nenhum risco, porque Jesus ele é o sacerdote perfeito e ele foi aceito eficazmente diante do Pai, e ele está a interceder por todos aqueles que dele se aproximam. Louvado seja o nome do Senhor. Indo para aí a leitura bíblica em classe, nós temos aí alguns textos que foram utilizados para a leitura bíblica em classe. Temos aí o primeiro texto que está no livro de Êxodo, o capítulo 28, verso 1, depois Levítico, capítulo 8, verso 22, depois o livro de Hebreus 7, 23 a 28 e 1 Pedro 2, 9. Então são os textos que nós temos aí, que vai estar aí retratando essa temática em relação ao sacerdócio levítico e também falando do sacerdócio de Cristo. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 28, verso 1, nos diz o seguinte: depois tu farás chegar a ti teu irmão, isso Deus falando a Moisés, depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então nós temos aqui Deus ele falando com Moisés, dando ordenança a Moisés de que ele deveria separar para o ministério sacerdotal o seu irmão Arão e os seus filhos. Ou seja, essa família deveria ser separada para servir, para administrar o sacerdócio em Israel. Então temos aí o registro da chamada para o sacerdócio, a chamada de Arão, dos seus filhos, dessa família sacerdotal. No livro de Levítico, capítulo 8, verso 22, nós temos: depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Aqui mostra exatamente quando desse momento de purificação, esse momento de consagração de Arão e os seus filhos para o ministério sacerdotal. O livro de Hebreus, capítulo 7, verso 23 a 28, vai agora fazer um contraponto entre o sacerdócio terreno, levítico, de Arão, e o sacerdócio de Cristo. Muito interessante, uma leitura muito significativa para a nossa lição nesse momento. Aí o verso 23 do capítulo 7 de Hebreus nos apresenta o seguinte: e na verdade, aqueles, no caso Arão e os seus filhos, seus descendentes, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Em grande número, era toda uma família, toda uma tribo foi separada para o sacerdócio. Por que em grande número? Porque pela morte foram impedidos de permanecer. Exatamente como era um sacerdote humano, em que ele morria, ele perecia, era necessário que fosse renovado. Então, devido a este fato, foi escolhida uma tribo para ocupar o ministério sacerdotal. Exatamente por quê? Porque pela morte, o sacerdote ele era impedido de continuar ministrando diante do Senhor. Daí ter sido chamado em grande número para que a obra, no caso sacerdotal, o serviço sacerdotal, ele não sofresse nenhuma solução de continuidade. Aí o verso 24 nos apresenta, mas esse fez um contraponto, na verdade, aqueles se referindo ao sacerdócio arônico, e agora vem no verso 24, mas este se referindo ao sacerdote de Cristo, ao sacerdócio de Cristo. Mas este, porque permanece eternamente, Jesus permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então, diferente do sacerdócio levítico, que era necessário que houvesse muitos para dar continuidade, em Cristo acontece diferente. O sacerdócio de Cristo, ele por ser Cristo, ele ser eterno, o sacerdócio também será eterno. Será um sacerdócio perpétuo, como é perpétuo, como é eterno, o próprio sacerdote da nova aliança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é um fator muito importante, preponderante dentro do sacerdócio de Cristo, sacerdote da nova aliança. Aí o verso 25 diz o seguinte: portanto, uma vez que ele é um sacerdote permanente, que ele é eterno, que ele é perpétuo, aí chega-se então à conclusão no verso 25. Portanto,
pode também, no caso esse sacerdote que é Cristo, esse sacerdócio de Cristo, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus, ele através do seu sacerdócio, ele pode perfeitamente salvar, justificar todos aqueles que se chegam a ele. Por quê? Porque Jesus ele está eternamente diante de Deus e ele intercede por nós. Portanto, ele é capaz de salvar de maneira perfeita. Não há necessidade de vários sacrifícios, como era na antiga aliança, sempre trazia-se ofertas pelos mesmos pecados que os homens cometiam, mas com Jesus acontece diferente. Ele pode então salvar perfeitamente aqueles que se chegam a Deus. Por quê? Porque Jesus vive sempre, eternamente, a interceder por eles. Aí o verso de número 26 diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote. Olha, porque nos convinha tal sumo sacerdote. A ideia aqui de convir um sacerdote, dentro da minha leitura, da minha maneira de pensar, nós devemos analisar esse texto porque nos convinha não como uma mera convenção. Era conveniente, era cômodo que houvesse um novo sacerdote, um novo sumo sacerdote, não numa mera convenção. Eu prefiro entender que aqui a ideia de nos convir é que nos era necessário. Por quê? Havia uma necessidade, mesmo porque o sacerdócio levítico ele era temporário. E ele tinha um tempo de validade porque ele apontava para o próprio Jesus. Então a ideia aqui de convir, dentro da minha concepção, uma leitura mais significativa, ao invés de dizer que nos convinha, nos era necessário um sumo sacerdote. Qual era a característica necessária a esse sumo sacerdote? Aí nós vamos ver na sequência do texto. Nos era necessário, nos convinha tal sumo sacerdote. Sacerdote esse que tivesse as características quais? Que fosse santo. E a ideia aqui do santo, nós sabemos que ser santo é ser separado e consagrado para alguma coisa. Sabemos que a santidade no tocante ao sacerdócio levítico, no tocante ao homem de modo geral, é uma santidade num sentido limitado. É a própria santidade de Deus sendo aplicada ao homem. Então, na verdade, nós não somos santos por natureza. Nós somos santificados em Deus, santificados em Cristo, pelo processo da santificação através de uma ação do Espírito Santo. Mas é necessário que nós entendamos que em relação ao homem, a sua santidade é uma santidade derivada, limitada, porque ela depende de um santificador. O homem depende de um santificador. E nesse caso aqui, desse sumo sacerdote que nos convinha que era necessário, ele deveria ser santo no verdadeiro sentido da palavra. Então, no caso de Jesus, ele é santo não como uma mera atribuição dada a ele, não como uma posição que ele alcança. Mas Jesus ele é santo por natureza. Então ele não alcançou uma posição de santo, ele é santo. Então a santidade em relação ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, à Trindade, a santidade é um atributo, é uma característica de Deus. Na sua natureza, Deus é santo. Então esse sumo sacerdote que é Jesus, esse sumo sacerdote da nova aliança, era necessário que ele viesse, porque os demais sacerdotes, sumos sacerdotes passados, eles não eram santos no verdadeiro sentido da palavra. Eles ocupavam, consagravam-se a Deus, porém dependia de alguém para ter aquela santidade, e era uma santidade totalmente limitada. Eles não deixavam de ser homens frágeis, não deixavam de ser pecadores. Mas no caso desse sumo sacerdote que é Jesus, uma das características dele é que ele era santo. Então, um sumo sacerdote que fosse santo. Uma outra característica, que fosse inocente. Ou seja, Jesus ele não tinha nenhuma culpa. O sacerdote, o sumo sacerdote, os sacerdotes, antes de oferecer oferta pelo povo, eles deveriam oferecer uma oferta pelo seu próprio pecado. Por quê? Porque também eles tinham as suas culpas. Era necessário que eles fossem expiados nas suas culpas para que eles pudessem estar habilitados para apresentarem sacrifício em favor do povo.
Porém, esse novo sumo sacerdote, esse novo sacerdócio, a primeira característica que nós vimos aqui, que esse sumo sacerdote ele era santo, mas ele também era inocente. Ou seja, ele não tinha nenhuma culpa. Então, aqui, uma segunda característica desse novo sumo sacerdote que nos convinha é que ele era inocente. Também ligado à inocência, ele era imaculado. Ou seja, não havia nada que maculasse o testemunho de Jesus. Jesus não podia ser, ninguém poderia convencê-lo de pecado, diferente dos sacerdotes da antiga aliança, diferente dos sumos sacerdotes que eram pecadores. Porém, esse sumo sacerdote, ele era imaculado, ou seja, não tinha nenhuma mácula, nenhuma mancha. Então, a outra característica, imaculado. Também ele era separado dos pecadores. Aqui nós temos a santidade, não só, já que santidade está separado, mas não só no sentido de uma separação cerimonial, não só no sentido de uma separação para exercer um trabalho, uma atividade. Não. Aqui a ideia de separação é que, de fato e de verdade, Jesus, ele tinha uma natureza santa. Então ele era separado tanto no sentido da sua identidade ministerial, quanto no sentido da sua própria natureza enquanto Deus. Ele era transcendente, apesar de estar no meio dos homens e emanar a sua presença entre os homens, mas ele era exatamente separado dos pecadores, ou seja, ele não era contado como um pecador. Nenhum outro homem, debaixo dos céus, nenhum outro homem poderia ostentar ou apresentar essa insígnia, esse título, esse padrão de vida, de dizer que não era pecador, de dizer que era totalmente distinto dos pecadores. Porém, Jesus, ele era totalmente diferente dos pecadores. Apesar de que ele estava vivendo em carne, mas ele era o Deus encarnado e mesmo na carne ele resolveu, ele decidiu, ele foi obediente ao Pai em tudo. Então este sumo sacerdote, ele é separado dos pecadores não só no sentido físico ou de ter uma atividade sagrada, mas é no sentido da sua natureza de fato, ele ser diferente dos demais homens. Além disso, dessas características, ser santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, esse sumo sacerdote foi feito mais sublime do que os céus. Então Jesus, ele era mais sublime do que os céus, mais sublime do que os anjos, mais sublime do que os arcanjos, mais sublime do que os céus, do que tudo que envolva os céus, porque Jesus, ele é o próprio Deus. Então era esse tipo de sumo sacerdote que nos convinha, que era necessário para poder de uma vez por toda corrigir, trazer o homem de volta para Deus e poder interceder pelo homem diante de Deus. Então olha, interessante, aí o verso 27, ele dá as características desse sumo sacerdote, e aí vem fazendo aqui uma leitura bem interessante no verso 27, quando diz que esse sumo sacerdote, que era santo, que era inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, ele não necessitava, que não necessite, como os outros sumos sacerdotes da antiga aliança, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isso, no caso, Jesus, fez uma vez oferecendo-se a si mesmo. Então aqui é interessante que diz que esse sumo sacerdote que nos convinha, e que foi Cristo e é Cristo, ele não necessitava, como os demais sumos sacerdotes, ele não necessitava de oferecer a cada dia sacrifício pelos seus próprios pecados, e também pelo pecado do povo. Por quê? Porque Jesus, ele foi uma oferta única e definitiva, uma oferta santa, e ele fez isso uma vez por todas, oferecendo a sua própria vida enquanto santo pelo resgate de muitos. Daí a diferença abissal do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico.
Aí o verso 28 nos diz o seguinte: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Então aqui o texto deixa bem claro no verso 28 que aqueles sacerdotes que eram constituídos pela lei dada por Deus, o sacerdote arônico, eles eram todos sacerdotes fracos. Por quê? Porque eram homens, eram pessoas falíveis, portanto eram pessoas frágeis, eram pessoas fracas. Então a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei, que é a palavra da graça, que é a nova aliança em Cristo, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Então, ao invés de um sacerdote fraco, ao invés de um homem fraco que deveria oferecer sacrifício por si e depois pelo povo, na nova aliança é constituído o Filho de Deus, é o Deus encarnado, que é perfeito para todo sempre. Daí a perfeição desse novo sacerdócio, que é o sacerdócio eterno, o sacerdócio como a Bíblia nos apresenta, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí 1 Pedro, no outro texto que a lição nos apresenta, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 nos apresenta: mas vós, aí dizendo agora para a igreja, para aqueles que foram comprados pelo sacrifício de Cristo, que fazem parte do novo sacerdócio, da nova aliança, eles têm agora uma responsabilidade, eles ocupam uma posição diante de Deus. Quando nos diz aí o verso 9 do capítulo 2 de 1 Pedro: mas vós sois a geração eleita. Aqui quando nós temos essa expressão, geração eleita, é exatamente aqueles que foram alcançados por Cristo, foram eleitos por Ele, como uma geração para Deus. Então, vós sois o que? A geração eleita, o sacerdócio real, essa condição alcançada em Cristo, a nação santa, separada, um povo adquirido. Tudo isso falando da igreja. Então, a igreja é posta como uma geração eleita, um sacerdócio real, de verdade mesmo, e real no sentido da realeza de Cristo. É uma nação santa, um povo adquirido. Agora, para que Deus nos constituiu, nos credenciou? Tudo isso para ocuparmos uma finalidade. Então, para que nos tornamos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Adquirido para quê? Aí a sequência do texto nos apresenta: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso nós nunca devemos deixar apagar da nossa mente, que o Senhor nos constituiu para que nós possamos anunciar, para que nós possamos manifestar as virtudes de Deus na nossa vida. Porque é o que o texto ele nos apresenta, que foi para que anuncieis as virtudes, o poder, a santidade, a vida daquele quem nos chamou, Cristo, que nos chamou das trevas, ou seja, do pecado, para a sua maravilhosa luz, para a presença do nosso Deus. Então esse é o nosso papel. Nós temos que entender que nós não devemos estar nos orgulhando. É claro que temos um motivo para nos orgulhar, que Cristo ele nos colocou numa posição santa, numa posição espiritual, mas não para meramente ter o orgulho de ser uma nação santa, um povo adquirido, um sacerdócio real, uma geração eleita. Mas eleita para quê? Adquirido para quê? Escolhido para quê? Então nós temos que ter consciência que nós somos escolhidos para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha qual é a tua responsabilidade, qual é a minha responsabilidade diante de Deus. É exatamente manifestar a virtude de Deus através do meu testemunho, da minha pregação, da minha vida, que o meu viver seja uma manifestação da virtude ou das virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz. Bem, vamos então para o comentário da lição, já entrando aí no comentário propriamente dito. Então nós vimos aí, grosso modo, que a classe sacerdotal levítica, ela apontava para Jesus, e Jesus então, ele é esse perfeito sacerdote. A introdução da lição nos apresenta há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Enquanto o levítico ele foi estabelecido em Arão, ali a família de Arão, em Arão foi estabelecido o sacerdócio levítico, o novo sacerdócio, o Novo Testamento foi estabelecido em quem? Em Cristo, que é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nessa lição, nós veremos exatamente como se deu a escolha do sacerdote da Antiga Aliança, como se dava essa escolha. Veremos também a importância das vestimentas do sacerdote, o que aquela veste santa simbolizava. E também, finalmente, nós vamos ver que tudo isso apontava para Cristo, que é esse sacerdote superior, um sacerdócio superior, que ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Louvado seja Deus. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta a escolha dos sacerdotes. Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não a de Moisés. Isso aqui é muito interessante, porque Deus ele chama Moisés para poder conduzir o seu povo, tirar o povo do Egito, conduzir rumo à terra prometida, mas é interessante que para o ministério do sacerdócio, Deus não chamou Moisés, Deus chama o seu irmão Arão. Isso é muito significativo, mostrando que Deus é o Senhor da obra, ele chama quem quer, e cada um deve exercer o papel, a função para a qual foi chamada. Moisés era o legislador, o grande legislador, o grande governante, porém, a parte espiritual, a parte dessa ligação de ser o representante do povo diante de Deus em termos espirituais, em termos religiosos, isso não competiu a Moisés, isso competia exatamente ao Arão, ao sacerdócio Arão. Então Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés. Essa escolha indica a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege líderes para o ministério. Nós nunca devemos perder a consciência de que é Deus quem elege os seus obreiros. É Deus quem elege os líderes para o ministério. E nós temos agora exatamente Deus elegendo Arão para exatamente ser a família sacerdotal. Louvado seja o Senhor. Aí o subtópico 2, o subtópico 1 desse ponto, nos apresenta os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. Então era necessário que o sacerdote fosse da tribo de Levi, como era, no caso, Arão. O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, contasse aquelas tribos, excetuando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem dos ofícios do tabernáculo. Então, na contagem, na distribuição de terras, nós vamos ver que todas as tribos recebem uma porção, e os levitas, eles são, ao invés de receberem uma porção de terra necessariamente, eles são a possessão do Senhor. Eles pertencem ao Senhor e eles vão viver para o templo, viver para o tabernáculo, viver para o serviço espiritual. Então aqui nós vemos então a lição, ela nesse ponto aqui, nos apresenta exatamente que este momento da separação da tribo de Levi para um fim do tabernáculo. Assim, o sacerdócio de Levi obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel. Por quê? Porque eles tinham agora o privilégio de ser exatamente a família através da qual Deus relacionaria com as demais tribos. E isso era um grande privilégio, mas como todo privilégio diante de Deus traz responsabilidade, isto era uma altíssima responsabilidade. O subtópico 2 nos apresenta características especiais dos levitas. Aqui destacaremos duas características especiais do levita. Primeira, o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. Uma das características dos levíticos
aqui dos levitas, é que eles foram chamados por Deus. Ou seja, a missão deles era o serviço do tabernáculo. Então todo levita tinha consciência de que ele foi chamado com a missão de trabalhar no tabernáculo. É claro que a gente vai ver num estudo mais aprofundado que cada sacerdote trabalhava no seu tempo, no seu turno, mas o levita ele tinha essa consciência do seu chamamento, do seu chamado, que ele foi chamado para servir no tabernáculo. Uma outra característica, a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Então a ideia aqui, a característica da unidade, nos fala exatamente de que todo o levita ele tinha que ter tudo em comum, no sentido de ter consciência de que eles deveriam falar a mesma língua, ou seja, qual era a língua do levita? A língua do levita era exatamente a linguagem da adoração, do serviço, do culto a Deus. Ele tinha que ter consciência que ele não tinha uma outra finalidade a não ser cultuar a Deus, prestar o culto, o serviço ao Deus. Então essa era a linguagem do sacerdote. Então ele falava a mesma língua, defendia o mesmo comportamento como representantes do povo diante de Deus. Eles tinham que ter uma vida separada, uma vida digna, uma vida santa, defendendo o mesmo comportamento, mantendo a mesma fé, a mesma dependência daquele que os chamou para o ministério sacerdotal. Ambas as características, no caso aí, o chamamento e a unidade, apontam para a importância da unidade da igreja. Então, assim como deveria haver o chamado para o sacerdócio e deveria ter unidade para que o sacerdócio funcionasse bem, isso nos traz a lição da necessidade de haver esse chamado para aqueles que ministram na igreja e haver unidade no próprio corpo de Cristo. Então, o sacerdote ele era um modelo para a nação, um modelo de pessoas chamadas por Deus, um modelo de unidade, um modelo de pessoas que pensavam a mesma coisa, que era exatamente o serviço de Deus. E aí, em relação à igreja, o comentarista aqui coloca algo muito interessante, que exatamente isso aponta para a importância da unidade na igreja. Então, a igreja local é o corpo de Cristo, portanto, o chamamento e a unidade são a sua marca. É necessário que, enquanto representação da igreja invisível, do corpo de Cristo, que a igreja, enquanto igreja local, na relação dos seus membros, que haja nela essa consciência do chamado de Deus para essa igreja e que haja uma unidade no vínculo do Espírito Santo como uma marca identificatória da igreja, daqueles chamados por Deus. O subtópico 3 nos apresenta: a consagração sacerdotal tinha um só propósito. Qual era o propósito de se consagrar um sacerdócio? Isso é muito importante. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo. Então, esse era o propósito do chamado ao sacerdócio. Todos aqueles que foram chamados, eles tinham que ter consciência que eles foram chamados para servir o tabernáculo. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando no decorrer da história, os sacerdotes, eles deixaram de seguir esse princípio e eles começaram a querer ser servido e não servir o tabernáculo, houve um fracasso na classe sacerdotal. E é necessário que nós entendamos, trazendo para a atualidade, que todos aqueles que foram chamados por Deus para exercer o ministério, que eles tenham consciência que eles foram chamados para servir e não para serem servidos. E o maior exemplo disso é Jesus. Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Ele, quando ele esteve aqui entre os homens, ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, o sacerdote, ele tinha que ter consciência de qual era o propósito da sua consagração. Isso não poderia fugir da mente, do coração, do espírito do sacerdote, que ele foi consagrado com o único objetivo de servir no tabernáculo. E aí, infelizmente, nós vimos com tristeza que muitos daqueles que hoje exercem algum ministério na igreja, enquanto essa representação visível do corpo de Cristo,
Eles querem tudo menos servir. Eles querem se servir da igreja, se utilizar da igreja, se dar bem, numa linguagem mais popular, se dar bem através da utilização da igreja, dos seus recursos, dos seus membros. Porém, eles não atentam que eles foram escolhidos. Eles foram chamados para servir. E o maior exemplo disso é quem os chamou, que é Jesus Cristo. Então, você que é líder, você que exerce qualquer tipo de liderança, seja a menos visível ou a mais expressível na igreja, que você tenha consciência que o teu chamado é para servir. Eu sempre costumo dizer que no reino de Deus só há lugar para servo, não há lugar para senhor. E o maior no reino de Deus, ou o maior na igreja, o próprio Jesus ensina, é aquele que deve ser o menor, é aquele que deve ser servo de todos. Jesus era o maior entre os seus discípulos, porém ele se tornou servo a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Então, o verdadeiro servo, o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, o verdadeiro chamado, ele não pode esquecer a teologia da toalha e da bacia. Ele deve ter sempre em mente, em coração, que Deus lhe deu uma toalha e uma bacia para lavar os pés dos outros. Que ele foi chamado para servir. E quando o diabo colocar no seu coração, líder, que você é melhor do que os outros, que você é mais importante, que você merece, que você deve ser honrado como o Senhor da igreja, você está no caminho errado. Você tem que entender, nunca esquecer para que você foi chamado. Você foi consagrado, você foi chamado, você foi escolhido entre os escolhidos, mas escolhido para servir. O propósito do teu chamado é exatamente o serviço. Então, os sacerdotes foram consagrados para servir o tabernáculo. Foram separados pelo Senhor e para o Senhor. Isso é muito interessante. O sacerdote ele tinha que ter consciência que ele foi separado por quem? Por Deus. Eles tinham que ter essa consciência. Eu fui separado por Deus. Mas separado para quê? Fui separado por Deus e para Deus. Então o líder, o obreiro tem que ter consciência do seu chamado. Foi Deus que me chamou. E Deus me chamou para ele, para servi-lo, para servir o seu povo. Então o sacerdote tinha essa consciência, o sacerdote, de que eles foram consagrados para servir, foram separados pelo e para o Senhor, não podia executar outra atividade que fugisse a esse propósito. Logo, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente. Os obreiros do Senhor não se embaraçam com os negócios dessa vida. Por quê? Porque o seu serviço, a sua função é agradar aquele que o alistou no serviço santo. É necessário que nós aprendamos isso da palavra de Deus, aprendamos isso quando do chamado do sacerdote. Ratificando esse princípio, nosso Senhor declarou, ou seja, ratificando, confirmando esse princípio, nosso Senhor declarou que o vocacionado, declarou que o vocacionado, ao arar a terra, não pode olhar para trás. Aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás, porque ele tem que agradar aquele que o convocou. É preciso olhar para frente e fazer a obra divina com perseverança e fé. Isso é muito interessante, nunca esquecer qual o propósito da minha, da tua, da nossa consagração, seja qual for o serviço que eu tenho que fazer, mas eu não posso perder a consciência, eu não posso perder a direção, o entendimento que eu fui consagrado por Deus e para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então, o que é ser chamado? Isso aqui é muito interessante, aqui no subsídio pedagógico, didático pedagógico, é bem interessante, que faz esse seguinte questionamento: o que é ser chamado? O que é ter um chamado? Ser chamado é exatamente você ser escolhido por Deus. Imagine que todos nós somos chamados para a salvação, e aquele que exerce o papel de liderança, ele tem que ter consciência, o seguinte raciocínio: Deus chamou, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira
O convite foi estendido a todos os homens, mas nem todos ainda aceitaram esse convite. Então Deus chamou aqueles que ouviram, atentaram ao chamado do Senhor, que passaram a fazer parte do seu corpo enquanto igreja. E dentre esses que foram chamados para fazer parte do corpo de Cristo, Deus escolhe entre os escolhidos, Deus escolhe obreiros para a sua obra. Então o obreiro ele tem que ter consciência que o chamado, que ele tem um duplo chamado. Ele tem um chamado para sair das trevas, para vir para a luz. Então ele já é um escolhido por Deus. E agora ele foi um escolhido entre os escolhidos para uma obra específica, para a obra do ministério, como era o caso do sacerdote. Então você que é obreiro, você deve ter essa consciência, que você teve um duplo chamado. Você foi um escolhido e agora você é um escolhido entre os escolhidos para ocupar uma posição ministerial ou exercer a função ministerial. Então, o que é o chamado? O que é a vocação? É muito interessante, é uma das coisas mais importantes na vida, é que você entenda qual é a sua vocação. Para que Deus te chamou? Para que você foi habilitado? Qual a tua habilidade espiritual? No que você funciona? Por quê? Porque quando você conhece a sua vocação, aí vem a terceira pergunta, você é vocacionado para alguma obra? Que a pior coisa que existe é você estar realizando um trabalho para o qual você não foi vocacionado. Por exemplo, se Deus não te chamou para liderar, quanto mais cedo você desistir, melhor para você e melhor para as pessoas que você acha que lidera. Então é necessário que cada um de nós entendamos, nem todos podem ser olho no corpo, nem todos podem ser braço, cada um tem um chamado específico. Eu creio plenamente que não há nenhum servo do Senhor, nenhum membro do corpo de Cristo que não tenha um chamado. Porque o próprio fato de fazer parte do corpo de Cristo, isso já demonstra que você tem um chamado para ocupar um lugar no corpo de Cristo. Então o Senhor ele pode te usar de várias maneiras, mas o mais importante é que você descubra qual é a tua vocação. Às vezes nós nos confundimos e achamos que somente é vocacionado aqueles que têm uma obra específica, ou uma obra expressiva, melhor dizendo, que aparece. Mas às vezes Deus te vocacionou com uma obra que pode ser uma obra espiritual, uma obra material, mas em prol ao reino de Deus. E Deus quer usar exatamente a tua habilidade, a tua vocação, e você funcionará bem se estiver ocupando o lugar para o qual você foi vocacionado. Um dos grandes prejuízos que nós temos tido na igreja enquanto instituição é porque, infelizmente, não há uma sabedoria por parte da liderança em descobrir a vocação de cada um dos seus liderados, em dar oportunidade para que a vocação de cada um seja descoberta, para que cada um possa estar atuando no lugar para o qual foi vocacionado, para o qual foi habilitado por Deus para servir. Então isso é muito interessante, nós não nos esquecermos da nossa vocação, do nosso chamado diante de Deus. Não descobrir a nossa vocação, muitas vezes significa descobrir o sentido da vida. Você descobrir sua vocação é descobrir o sentido da vida. Por quê? Porque muitas das vezes você pode estar, no caso, atuando numa área. Isso vale para todas as áreas da vida. Por exemplo, se você atua numa área onde você não se sente bem, é porque você não é vocacionado para aquela área. Isso estou falando num sentido geral. Então, estar no lugar onde você se encaixa bem, onde você se sente à vontade, onde você, de fato, você consegue se deslanchar, isso é exatamente você dar sentido à sua vida. E dentro do ministério, dentro da igreja, não pode ser diferente. Se você exerce qualquer função na tua igreja, enquanto instituição, mas você não se sente à vontade, você não vê a razão de ser, de você estar nessa função, você não tem prazer em fazer o que você faz, você não vê sentido naquilo que você faz, é porque você está fora do lugar. Você deve buscar conhecer qual é a tua vocação, para que a tua vida tenha sentido, para que o teu ministério tenha sentido. Por exemplo, se eu ocupo
no caso, a função de cantar na igreja. Mas eu não tenho prazer em fazer isso. Eu faço isso porque tenho que fazer, tenho dificuldade em fazer isso. Eu não me sinto livre ao fazer. Essa não é a minha vocação. Se eu estou exercendo uma liderança, mas eu faço aquilo com peso, se eu faço aquilo porque eu sou obrigado, me custa estar ali todo dia, eu não sou vocacionado para isso, eu não sou chamado para isso. Se eu ocupo uma classe de ensino e eu tenho que estar já, eu sofro em saber, só em saber que tenho que dar aula, que tenho que preparar a lição, que eu tenho que correr atrás, e isso me deixa inquieto, irritado, me deixa infeliz, é porque eu estou ocupando o lugar errado. Um dos critérios que você pode saber se você está exercendo a tua vocação, geralmente a tua vocação ela vai se manifestar naquilo que você tem mais prazer em fazer, naquilo que você se percebe mais habilitado para fazer, que você flui, que você, quando está entregue a essa atividade, você tem prazer, o tempo para você, o relógio para você, porque você não está preocupado com hora, você passa horas e horas ali, você gasta tempo, você se empolga, você fica animado, você dedica, você sente suas forças renovadas quando tem que fazer aquela atividade. Essa é a tua vocação. Então faça esse teste. Se tem coisa que não te desperta prazer, não te desperta alegria, não te desperta aquele ânimo para fazer, mas você faz mais por uma obrigação, você não é vocacionado para isso. Grave isso no teu coração, grave isso na tua mente. Para aquilo que você foi de fato vocacionado por Deus, você terá prazer, você verá sentido naquilo que você está fazendo. Como aqui o comentarista coloca, eu achei muito interessante, para dar sentido à vida. Quantos estão exercendo funções na igreja, mas que não vê sentido nenhum? Que lhe custa, lhe pesa estar fazendo esse trabalho. E isso é exatamente uma prova de que essa pessoa não foi vocacionado para fazer o que está fazendo, está no lugar errado. O segundo tópico da lição nos apresenta vestimenta sacerdotal para o serviço. Primeiro subtópico, simbologia da vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço do tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais e cerimoniais, pois servia de glória e ornamento do ministério. Então essas vestimentas, elas foram dadas as medidas, todos os detalhes, as pessoas que as confeccionaram, todas foram habilitadas por Deus. Porque essas vestimentas, elas tinham a serventia de demonstrar, de revelar a glória de Deus e o ornamento e a beleza, a santidade do ministério. Então a vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal, não era qualquer um que poderia nem fazer, nem vestir essas vestimentas e nem vestir em qualquer lugar. Além de despertar a atenção do povo, essas vestimentas marcavam o caráter divino do serviço. Sabia que quando o sacerdote, o sumo sacerdote, ele impunha aquelas vestimentas, mostrava ali a seriedade, o caráter divino do serviço que ele estava realizando diante de Deus. E aí o subtópico 2, a túnica chamada de éfode. Aí nós temos aqui uma imagem aqui, não sei se dará para você acompanhar, aqui temos uma imagem aqui da vestimenta de um sumo sacerdote. Lembrando que o sacerdote comum vestia apenas essa veste branca que está por baixo, era basicamente a peça comum. É claro, havia um calção por baixo, mas a peça comum era essa veste branca. E já o sumo sacerdote, além dessa veste branca, tinha todas essas outras peças. Temos aqui a mitra, temos aqui o peitoral, temos aqui o éfode, temos aqui a estola azul, as campainhas que ficavam na estola. Então, toda essa indumentária, a mitra, uma lâmina que havia aqui nessa parte superior, onde estava escrito santidade ao Senhor, eram indumentárias que acrescentavam a roupa comum do sacerdote. Então, toda essa vestimenta, ela tinha uma lição. Aqui, por exemplo, no éfode, que era esse peitoral aqui, tinha essas pedras aqui, dos dois lados aqui do éfode, tinha a pedra aqui, o urim e o tumim,
que eram essas duas pedras que tinham um propósito específico. Havia aqui toda a representação de pérolas aqui das tribos sendo representado no peitoral. Havia pedras aqui no ombro que ligava aqui, no caso, o éfode. Então tudo isso tinha uma simbologia diante da presença do Senhor. Então nós temos aqui essa túnica, chamada de éfode. Era uma espécie de avental sem manga, que cobria a frente e as costas, unido por tiras em cada ombro e por um cinto que havia na cintura, ligando essas peças aqui. Havia aqui um cinto aqui na cintura. Então nós tínhamos aqui então essa parte aqui que era chamado de éfode. As tiras, no caso, que sustentavam, no caso, as duas partes do éfode, as tiras tinham engaste de ouro, com pedra de ônix, que segurava, no caso, essas duas partes. Em cada uma, e também, além dessas pedras, havia cada pedra representando também ali os filhos de Israel. Em cada uma tinha a gravação do nome dos filhos de Israel. Dos engastes de ouro dessas pedras pendia o peitoral. O éfode descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica de linho até os pés do sacerdote. Era a extensão aí do éfode. Por levar sobre os ombros o nome do filho de Israel, o sumo sacerdote constituía-se o mediador do povo diante de Deus. Então o sumo sacerdote levava sobre os ombros ali o nome das tribos de Israel. Então ele era o mediador entre o povo e Deus. Fazia essa ponte entre o povo e Deus. Também aí nós temos o Urim e o Tumim, que eu já falei. Provavelmente eram formas de lançar sorte. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia orientação divina para tomar cada decisão importante. Para isso, recorria-se ao Urim e ao Tumim, que em hebraico, respectivamente, significa luzes e perfeições. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sacerdote, que era nessa parte. Aqui à frente havia essas duas pedras aqui, que era exatamente uma do lado da outra, que era o Urim e o Tumim, que eram exatamente utilizadas para poder, no caso, quando se buscava uma resposta da parte de Deus, aí, através dessas pedras, aí existem várias leituras, como é que funcionava aí o Urim e o Tumim. Aí vai ter leitura, alguns dizem que quando de um lado a pedra brilhava, aí essa pedra simbolizava o sim, ele devia tomar atitude. Quando uma pedra ficava escura, então essa pedra aí simbolizava que não deveria tomar atitude, era um não. Então havia várias leituras que se fazem em relação a essas pedras, de como eram utilizadas essas pedras, o Urim e o Tumim, ali para lançar sorte. Mas o certo é que ali tinha uma função de poder trazer uma mensagem da parte de Deus através de uma dessas pedras. Ela revelava, comunicava a vontade de Deus ali de uma maneira especial através do sumo sacerdote. Então, no Novo Testamento é relatada uma prática semelhante ao do Urim e o Tumim na escolha do sucessor de Judas Iscariote, quando tem que escolher ali e a sorte cai para Matias. Então, há um lançar de sorte. É claro que não necessariamente o uso do Urim e do Tumim, porque isso aí foi só até ligado à questão do sacerdócio, e aqui a igreja já não vivia mais dentro, no caso da antiga aliança, já não havia mais esse ritual, uma vez que a igreja não era o judaísmo, não era necessariamente uma prática judaica. Então havia outro mecanismo, mas o que a lição aqui nos chama a atenção é exatamente que o Urim e o Tumim eram essas pedras que eram utilizadas no éfode e que tinham uma função sublime de trazer o conselho de Deus, de trazer uma resposta de Deus para questões muito difíceis de solucionar. Sim, então consultava o sumo sacerdote para que ele, diante de Deus, consultasse a Deus e recebesse a resposta para aquela questão difícil, aquela questão que necessitava de uma interferência divina. Aí o terceiro ponto da lição nos apresenta o sacerdócio de Cristo. Como era o sacerdócio de Cristo? Ou como foi o sacerdócio de Cristo? Nós vimos o sacerdócio levítico, agora, no último ponto, o sacerdócio de Cristo. A origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém. A Bíblia diz que Jesus ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus 7, versículo 1. Então posteriormente, e quem foi Melquisedeque? Então posteriormente a Arão,
a família de Levi. Então nós vemos aqui que Jesus tinha um sacerdócio posterior, porém Melquisedeque já estava lá, bem antes, quando o próprio Abraão, ele dá a oferta, ele paga o dízimo a Melquisedeque. A Bíblia diz que Jesus é exatamente segundo a ordem de Melquisedeque, o seu sacerdócio. Então nós temos aqui que posteriormente vem o sacerdote Arão, a família Levi, mas o sacerdócio de Cristo remonta a bem mais antigo. Então no Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se à tribo de Levi. Já o Novo Testamento, o Senhor Jesus no Calvário, ergue-se como um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é superior à ordem de Arão. E o próprio Arão, que recebia as ofertas, como há um texto da Bíblia diz, ele pagou os dízimos através de Abraão a Melquisedeque, que estava exatamente bem anterior ao sacerdócio arônico. Então Jesus é exatamente dessa linhagem. Então é um novo sacerdócio. O subtópico 1 nos apresenta um novo e perfeito sacerdócio. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, mudando o sacerdócio, a mudança de lei. Então, uma vez que Jesus veio como um novo sacerdote, então é interessante nós observarmos que Cristo inaugura um novo sacerdócio. Então, uma vez que Cristo inaugura um novo sacerdócio, que não é mais o sacerdócio levítico, mas é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, a lei também muda. Então, a lei teve validade até Arão. Em Cristo, nós temos agora a fundação de um novo sacerdócio. E qual é a lei desse novo sacerdócio? A lei é o amor, é a graça de Cristo, é a salvação pela graça. Então, mudando-se a lei, mudando-se o sacerdócio, muda também a lei. O sacerdócio levítico, ele era o quê? Ele era imperfeito. Nele, os sacrifícios, o culto e as ofertas e a liturgia dos serviços eram apenas a sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oferecido, a ser oficiado por Cristo. Então, enquanto o sacerdócio levítico ele era imperfeito, os sacrifícios, o culto, tudo aquilo, toda aquela liturgia eram apenas sombras, isso veio se cumprir exatamente no sacerdócio de Cristo, no sacerdócio inaugurado por Cristo. Então, o sacerdócio do Filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus, o que o sacerdócio levítico não teve condição. Por meio do seu sangue, abrindo um novo caminho para a comunhão verdadeira com o Pai. O evangelho da nova aliança havia chegado através de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdócio eterno. Louvado seja Deus. O subtópico 2. Jesus trouxe salvação perfeita, diferentemente dos sacerdotes, ou dos sacerdotes araônicos, que se sucediam no ministério, porquanto eram mortais e pecadores. Então, diferente deles, Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. E é interessante que aqui o comentarista coloca, ele, Jesus, ele é a oferta e ele é o próprio ofertante. Então, Jesus, ele é o Deus que se torna homem, ele é a oferta, mas ele mesmo foi quem se ofertou, se ofereceu em favor da humanidade. Então Jesus, ele é tanto a oferta como ele é o ofertante. O sacerdote levítico, ele ofereceu uma oferta, um animal inocente, pelo pecado dele e do povo. Jesus, ele é a própria oferta, é o Cordeiro Imaculado de Deus, e ele é o próprio ofertante, porque ele se entregou pelo resgate de todos aqueles que entendem a obra do Calvário. Além disso, Jesus Cristo intercede por nós. Aí Hebreus 7, 26 diz, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso Jesus fez uma vez oferecendo-se a si mesmo como um sacrifício único e definitivo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o último subtópico, subtópico 3, nos apresenta Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Na antiga aliança,
tudo era perfeito. A aliança era perfeita, ela foi dada por Deus, mas o homem era imperfeito. Então, na antiga aliança, tudo era perfeito, os mandamentos, os estatutos, os juízos, mas o homem, enfermo pelo pecado, não tinha força para obedecer às ordenanças divinas, como o Senhor requeria de cada um. Mas com Jesus é diferente. Então, a imperfeição não estava na lei, estava no homem, que ele era incapaz de obedecer à lei. Mas Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Ele é o sacrifício perfeito. Expiou-nos as nossas culpas, justificando-nos perante Deus. Através de sua graça, vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito. Amém. Então, através da graça de Jesus, através do seu sacrifício, nós vivemos no Espírito. Nós podemos cumprir todas as ordenanças divinas, porque é Cristo em nós que nos dá condição de servir a Deus e de andar diante da presença de Deus. Então, o que nós temos aqui, exatamente nesse último subtópico, que Jesus ele é o mediador de uma melhor aliança. Porque essa aliança não foi feita com sangue de animais. Essa aliança foi feita no seu próprio sangue. Ele é a própria oferta. Ele é o próprio ofertante. Ele nos dá a condição de nos aproximarmos de Deus pela fé e vivermos debaixo desse novo concerto, dessa nova aliança. E, finalmente, a conclusão da nossa lição nos apresenta: quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. Andemos em novidade de vida para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos entender que nós vivemos debaixo de um novo concerto. Nós estamos debaixo de um novo sacerdócio, de uma nova lei. Nós estamos agora no sacerdócio de Cristo, um sacerdócio eterno, um sacerdócio cuja oferta foi o próprio Cristo, e o ofertante foi Ele mesmo, para nos dar acesso, direito a estar diante de Deus. E de cabeça erguida, nós podemos dizer que nós somos purificados, fomos justificados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor, que o Espírito de Deus continue falando fortemente ao teu coração, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço.